A picanha já foi esquecida. A poesia de ontem foi ele filmado falando abóbora com uma abóbora na mão. Né? Olha, o povo vai comer abóbora, vai comer mandioca, vai comer tomate, o povo vai... A picanha não passou ele não passou no setor de frigorífico do supermercado. Ele ficou só lá no hortifruti. Aí o povo foi lá no hortifruti, olhou o preço das coisas e conseguiu levar mandioca. O grande problema, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um discurso do Lula, pessoalmente. Tiveram? Claro. Eu tive. Desculpa. Eu assisti um discurso do Lula aqui na Avenida Paulista. Ele é bom de discurso. Na festa da aposta, Vitória? Não foi essa, não. Fala a verdade. Vamos falar... Não, calma aí. 78. Com essa gravata, Mas até eu explico. Eu estou querendo resgatar a cor vermelha que pertence a muitas casas dinásticas da Europa. Aliás... Foi roubado pela esquerda a cor vermelha. Brasil... Continuando. Brasil é cor de brasa. Brasil é cor de brasa. E o Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, que é a madeira cor de brasa, madeira vermelha. Deixa eu só complementar a questão do discurso. Eu não assisti esse discurso aqui 20 anos atrás. Acho que 2002, 2003, 2002. Eu vi o discurso dele aqui. Nunca fui de esquerda. Mas eu ouvi o discurso dele. Ele é bom no discurso. Mas ele deu um comichão. Ele começa a falar, ele induz as pessoas, porque ele seduz, cria a sensação de que ele entende o sofrimento dos outros. Essa é a questão. E todo mundo ali estava hipnotizado. Eu olhava para os lados e, mas não é possível. O que está acontecendo? Por qual razão eu estou falando isso? Porque ele acha que esse discurso que ele faz agora vai se reproduzir, porque a realidade é outra. Ele não consegue mais passar para ninguém nenhuma sensação de que ele entende o sofrimento dos outros. Porque você tem vestígios, você tem registros, você tem frases que ele falou, você tem as ações dele e ele se demonstra totalmente contraditório. O que está ocorrendo? O discurso dele não se aplica à nova realidade. Ele é um cara de um tempo que não está conseguindo acompanhar o tempo atual. É o presidente que venceu? Seu formato está vencido. O formato dele está vencido. Mas isso não significa que o formato dele está vencido, o que ele fala tem substância. Naquela época era sedutor, agora não é mais. Por isso que ele precisa de todas as formas, essa é a conclusão que eu quero chegar. Ele precisa de todas as formas, para tudo que ele fala ele diz Bolsonaro. Por qual razão? Porque ele só consegue sobreviver nesse discurso antigo se ele tiver um elemento de ódio para juntar uma galera que vai dizer... Faz de conta que eu estou acreditando no que ele fala. E vamos combater o inimigo. Mas, professor, o senhor falando aí dos discursos, eu analiso todos os discursos possíveis. Veja se você entendeu comigo, fala a tua fala. Você acha, porque o que eu compreendi Lula é um parasita político de Bolsonaro. Praticamente sobrevive... Sim. Ele sobrevive, ele precisa de alguém para odiar. Mas, Carol, você ia dizer alguma coisa? Não, é só completando a questão dos discursos de Lula. É claro que ele está com o tempo, eu sinto que ele está dando umas atrapalhadas ali, mas quando você pega para analisar os discursos dele com os seus, eu já falei isso aqui em outro programa, com sindicalistas, aí você vê a alma de Lula. Aí você vê quem é, a forma que ele conversa, aí você entende o que ele quer de fato. Porque todos odeiam como ele aquele inimigo comum. Então aí ele fala exatamente o que ele é. Eu diria mais, eu diria que o Brasil é outro e Lula é outro. Lula vem com essa coisa de querer vingança. Rancoroso. Rancoroso, com esse sentimento rancoroso. Sabe o que o Lula mais perdeu, Elaine? Antes ele falava um discurso para um público, outro para outro, outro para outro. Não tinha internet. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Lula e PT não sabem usar o potencial da internet como a direita sabe. Isso o Bolsonaro e os filhos fazem de uma maneira muito... Não é a direita, não, a direita. Eu vou falar, eu já percebi, por exemplo, Eduardo, Bolsonaro, Flávio, eles pegam, inclusive, se você falar mal deles, por exemplo, se eu falar mal do Bolsonaro, eles pegam a minha fala... Falando mal deles, eles colocam na internet e conseguem reverter aquilo a favor deles. Então, eles sabem usar muito bem a internet. E hoje nós estamos numa geração digital, que o PT nem o Lula conseguiram chegar, não conseguiram fazer isso. É por isso que ele fez o veto da robótica? Mas aí, olha, eu acho que ele fez ali porque ele não estava entendendo muito bem o que ia acontecer. Ele simplesmente colocou todo um segmento social... a reboque da história e melhor não da do aula protagonismo. De como fazer um brigadeiro. Não, porque ele não sabe, ele não estava entendendo o que significava botar robótica para... Se ele quer mobilidade social, você só dá mobilidade social, vai pegar um cara de esquerda para estudar, Lula. Conversa com o Cristóvão Buarque, você só faz mobilidade social dando educação. Estou citando um cara de esquerda.
E ali tem que educar para o futuro. 70% das profissões de hoje vão ser jogadas fora. Só vai, aqueles 30 que vão sobreviver estão vinculados à educação e à tecnologia. E aí vai ter uma readaptação de todas as outras profissões. O que ele está fazendo é colocar os segmentos mais pobres para não acompanhar